Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores do dia a dia do Corinthians, repercussão, pós-jogo, reapresentação do elenco, próximo desafio e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, se não é inscrito ainda, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. E o alô da fiel de hoje vai para o Paulo Augusto e o Pedro Cipriano. Um abraço para vocês, muito obrigado por seguir o canal. Não se esqueça, deixe também o seu comentário e clique no botão hypar. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e compartilha ele com mais seguidores como nós. Valeu, pessoal, vamos agora às notícias e informações. Pessoal, rapidinho, e atendendo a solicitação de um seguidor aqui no canal, ele pediu para que a gente explicasse novamente como funciona o tal do SAFiel, né? Sociedade Anônima de Futebol. Galera, é o seguinte, de uma forma bem sucinta, a gente já falou isso em outras ocasiões, mas cada seguidor é importante para nós e a gente tem, claro, a obrigação de, na medida do possível, atender a solicitação de vocês aqui. Olha só, a gente sabe da situação política e administrativa do Corinthians. Isso posto, um grupo de empresários de vários segmentos, administração, financeiro, logística, informática, TI, eles montaram um grupo e apresentaram essa proposta aí para o Corinthians com o intuito de demonstrar o projeto e o que seria o modelo SAFiel, Sociedade Anônima de Futebol, que seria um sistema mais empresarial, ou seja, transformar o clube numa empresa. A ideia de, por um tempo ilimitado, ter somente um empresário que seria o gestor principal, ou seja, transformar o Corinthians numa espécie de empresa, visando a reconstrução e profissionalização do futebol do Corinthians pelas mãos também da própria torcida. Em resumo e rapidinho, esse projeto ainda está em análise. O objetivo dele é transformar o clube em uma empresa e atrair investimentos. O objetivo, reestruturar a gestão do Corinthians com participação direta e indireta de torcedores, com um conselho de administração e um CEO. O objetivo seria transformar o clube em uma SAF, permitindo que ele abra o capital na Bolsa de Valores e lucre com o investimento. A torcida poderia adquirir um percentual do patrimônio financeiro do Corinthians. Esse patrimônio seria investido, quem investiu teria um retorno e o Corinthians teria um aporte financeiro para alavancar tanto a questão aí da administração quanto a questão de gestão futebolística, tendo dinheiro para contratar, pagar dívidas e tudo mais. Resumo de uma forma bem sucinta é isso. Os torcedores teriam a participação indireta na eleição de representantes para o Conselho de Administração. Esse conselho seria, nessa proposta inicial, composto por representantes dos investidores e associados do clube social. O CEO, o gestor principal ou o diretor principal do Corinthians, ele seria contratado pelo Conselho de Administração com a responsabilidade de gerir o clube. A fiscalização do trabalho desse CEO ficaria por conta do Conselho Fiscal, com o objetivo de buscar eficiência financeira, atrair investidores e transformar o clube em uma SAF com potencial para abrir o capital na Bolsa de Valores e assim angariar o montante financeiro necessário para quitar dívidas e investir em profissionalização e investir em alto rendimento dos atletas e grandes contratações. Resumindo, é isso. Só que esbarra em muitos obstáculos, tais como a necessidade de mudança do estatuto do clube, a aceitação da torcida e a superação da dívida. A ideia é essa, gente, mas assim, por que vocês acham que vários empresários, entre eles o Ronaldo Fenômeno, já falou publicamente várias vezes que se o Corinthians se transformar numa SAF, ele compra, ele arruma dinheiro, ele dá um jeito e compra? Porque ele quer ter prejuízo ou quer lucrar? Citei o Ronaldo porque é uma figura pública, ajudou muito o Corinthians, esteve por aqui e tudo mais, e entende do que está falando. Então, assim, eu acho que o principal problema do Corinthians não é nem ser um clube social, ser uma SAF, ser empresa, ser o que for. O problema do Corinthians é a má gestão. Se as pessoas que gerissem o clube, que estivessem no comando do clube, pensassem no Corinthians e não apenas no próprio ego, o Corinthians era ou seria uma das maiores potências do mundo sem débitos. Não é a forma, são as pessoas,
a má gestão e colocar os interesses pessoais acima de qualquer coisa. Esse papo aí, eu sou corintiano, eu sou isso, é nós, estamos junto, todos falam. Aí, ao invés de se unirem para buscar uma solução viável para tirar o Corinthians da situação que está hoje, fica um brigando com o outro brigando com um. Parece aquelas rixinhas de criança. Ah, você é ruim, você é pior. E o Corinthians cada vez mais se afundando em dívidas, em má gestões, em contratos, no mínimo, suspeitos. E acontece o que está acontecendo nesse momento. O que eu tenho para falar é isso. Se parassem de falar muito e agissem principalmente com vergonha na cara e honestidade, a gente nem estaria tendo essa conversa sobre modelos de administração. Só isso é a minha opinião, quero saber a sua aqui. E mais, vamos falar de futebol. Olha só, pessoal, o Matheus Bidu está aí em vias, de ter o seu contrato findado aí, o contrato do Matheus Bidu. Ele se encerra no final desta temporada. No começo haviam conversas e tratativas para uma renovação, uma extensão do vínculo, e ele concedeu entrevista, o lateral esquerdo do Corinthians concedeu entrevista e foi questionado exatamente sobre em que pé está a renovação contratual. Abre aspas, palavras do Matheus Bidu. Estamos conversando internamente, vamos ver. Se Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer agora no próximo mês. O clássico é muito importante. Fecha aspas. O Matheus Bidu tirou o corpo fora de se envolver no clima administrativo e político adverso. Sobre o assunto ele disse, abre aspas, é um pouco delicado falar em questão disso. Acho que tem coisas políticas que eu acho que tem que ser resolvida internamente. Com certeza eu acho que tem um respaldo em todo mundo, por conta do time, do clube, porém é um pouco complicado falar em questão política, afirmou Matheus Bidu. Se não tem nada definido a respeito aí da permanência ou não, da extensão ou não do vínculo contratual do Matheus Bidu, por outro lado, Palácios parece que mudou de ideia e resolveu permanecer no Corinthians. É a informação aí do jornalista Samir Carvalho, o lateral esquerdo Diego Palácios, que hoje é a quarta opção do Corinthians para a lateral, para a posição. Ele teria conversas, na verdade a diretoria do Corinthians já estava em tratativas para fechar a negociação por empréstimo do lateral que acertaria com o Austin Futebol Clube dos Estados Unidos. Entretanto, ao que tudo indica, parece que ele recuou no momento de assinar o contrato. Segundo Samir Carvalho, o Corinthians tenta convencer Palácios, falando que é o melhor para ele, não está sendo utilizado, está sendo preterido, não está numa boa fase, que um empréstimo seria uma ótima opção para que ele conseguisse recuperar seu bom futebol. O Corinthians teria aceitado emprestar o Palácios até o final do contrato, que termina em dezembro deste ano, inclusive. O Corinthians teria também aceitado pagar direitos de imagem ao jogador, mais as luvas, e o clube norte-americano arcaria com salários e as condições das leis trabalhistas. Mesmo que não fosse o melhor dos cenários possíveis, o Corinthians entendeu que, no atual momento, com o Palácios apenas no banco de reservas, seria menos pior se ele fosse emprestado, e o Corinthians entende que, mesmo que um percentual menor, haveria sim uma economia na cessão do jogador. O Palácios reluta em deixar o Corinthians neste momento. E olha só, quem também está sendo cogitado para deixar o clube é o Matheus Donelli, goleiro que atualmente é o reserva do Hugo Souza. Segundo fontes dentro do Corinthians, Matheus Donelli vem recebendo sondagens aí de fora do país. Inclusive, ele nem foi relacionado para a partida diante do Red Bull Bragantino, que rolou no último domingo. O Donelli tem passaporte italiano, isso facilitaria uma eventual negociação com clubes da Europa e a preferência do jogador e do seu staff, ou seja, colocá-lo no mercado europeu. Aos 23 anos, o staff vê o atleta aí como potencial para jogar fora, ter uma sequência e poder finalmente se destacar. Matheus Donelli é mais uma cria da base do Corinthians, que chegou a ter várias chances no time titular, mas nunca passou à sua torcida a confiança necessária para que fosse realmente o dono da camisa 1 do Corinthians. E mais, após treta com o time da Gávea, torcida pede que Corinthians contrate Pedro. Será que vem? Tem chance? Vamos saber. Pessoal, o atacante Pedro, que pese a importância que tem para o time lá do Rio de Janeiro, ele vem numa treta danada, tanto com o treinador, o Felipe Luiz, quanto com a sua diretoria. Ele afirmou em entrevista e num papo juntamente com o elenco que foi desrespeitado, que
pessoal colocou ele à venda, colocou ele para escanteio, ele se sentiu mal, desrespeitado. Durante a semana rolou mais treta, falando que o Pedro aí estava treinando de forma ridícula. Isso vazou, o Felipe Luiz publicizou isso numa entrevista e o Pedro ficou possesso. De concreto é só isso, gente, no mais é especulação, né? A torcida, claro, né, vendo todo esse imbróglio aí, pede, né, tem torcedor que publicou na rede social que se ele quiser vir para o Timão, será muito bem-vindo. Corinthians também oficialmente não se manifestou sobre um possível interesse no atacante. Portanto, de concreto, momentaneamente, Pedro continua sendo o jogador do Flamengo. Polêmica pouco é bobagem, né? Nova fatura de Andrés. Indícios de mais gastos no cartão corporativo do Corinthians. Pessoal, essa foi uma matéria publicizada pelo GE e parece que a novela envolvendo Andrés Sanches e faturas antigas veio à tona com vários capítulos. Após ter reembolsado o Corinthians em cerca de R$15 mil em gastos particulares com o cartão corporativo do Corinthians, um novo documento veio à tona e ganhou a mídia. O documento foi postado inicialmente pelo GE. Globo. Na postagem, é possível ver gastos que somam mais de R$ 6.980 em um restaurante em Fernando de Noronha. E não apenas isso. Outros gastos pessoais se somam. Além de gastos particulares aqui no Brasil, a fatura aponta também gastos em Madrid, capital da Espanha, numa viagem realizada em 2020 que essa viagem não foi explicada pelo clube à época. É possível notar que no cartão corporativo foram gastos com hospedagem e alimentação mais de $5.077. Atualmente, quase R$23 mil. Bom, Andrés Sanches, em sua defesa, falou que vai enviar os documentos para que eles sejam analisados e, se forem comprovadas as autenticidades dos respectivos documentos ou faturas, Andrés Sanches garantiu que novamente irá reembolsar o Corinthians. No anterior, ele falou que se confundiu na utilização dos cartões, porque o Corinthians, em tese, né, teria conta vinculada ao mesmo banco que ele, Andrés Sanches, e ele utilizou o cartão errado, pagando seus gastos particulares, mas reembolsou o clube com juros e correção monetária, segundo Andrés Sanches. E para fechar aqui da nossa parte, Casagrande detona Memphis, falando que o jogador escolhe o jogo que quer e que forçou o cartão para ficar de fora. Pessoal, o jogador e hoje comentarista esportivo Walter Casagrande Jr., ele criticou duramente Memphis Depay após a derrota do Corinthians por 2-1 em plena Neoquímica Arena. Segundo o ex-jogador, o atacante holandês forçou o cartão para ficar de fora da partida diante do Ceará. Abre aspas. Ele se levantou, foi para cima do jogador do Red Bull Bragantino e deu 3 empurrões no peito dele, na cara do árbitro, até que esse lhe deu cartão amarelo. E o casão seguiu. Mais uma vez, Memphis Depay está fora de um jogo importante, difícil e fora da Neoquímica Arena, claramente forçando esse cartão amarelo. Durante a partida, ele fez uma ou outra boa jogada, mas muito menos do que se espera de um jogador como ele. E o casão seguiu. Ninguém tem peito e nem razão lá no Corinthians para cobrá-lo, porque um clube que não paga em dia, que está endividado até o pescoço, tem que engolir esse tipo de coisa calado. Memphis Depay escolhe o jogo que vai jogar, onde vai se empenhar, no campo que quer jogar ou não, e o Corinthians tem que engolir seco, fecha aspas, completou o casão. Não tá fácil pra ninguém. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações pra vocês. Deixe o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.